Oi pessoal, eu sou a Paula, gestora da Eterna Capital, e hoje eu venho aqui com vocês com essa ilustre presença da nossa mesa de renda variável, a Bianca. Olá pessoal, boa tarde. Sou Bianca Santos, sou responsável pela área comercial da mesa de renda variável da Eterna Capital. Bom, a gente está aqui para falar de um tema muito interessante, né? Que eu acredito que a gente tem ouvido uma demanda muito grande dos clientes, e é um tema que eu sou apaixonada, Bianca muito mais, né? E a gente está numa situação bem curiosa no mercado hoje. A gente vê uma polarização muito grande, a gente vê oportunidades tanto na renda fixa quanto na variável, por N motivos, né? E na renda variável é muito curioso o que a gente está vivendo hoje, né, Bi? Conta um pouquinho desses motivos, por que a gente está vendo tantas mudanças, lateralização, falta de valor da cotação do papel, o que está acontecendo? O mercado hoje ele está bastante complexo, né? Falando um pouco de renda variável, o nosso país, efetivamente, culturalmente, ele é um país que tem pouca ascensão, né, a investimento de renda variável comparado a outros países, né, como Estados Unidos, Europa, e ainda assim é um grande tabu que hoje a gente, né, encontra dentro do mercado financeiro, embora, né, grandes CPFs hoje já vêm entrando na bolsa, operando alguns ativos, mas culturalmente dizendo ainda é um tabu falar de renda variável hoje no Brasil. Basicamente, falando um pouco de economia especificamente, com a alta da taxa de juros, é muito comum que o investidor busque investimentos que tragam mais uma segurança para ele, né, para que ele não tenha tanta exposição de variação, mas sobretudo que esteja líquido, que esteja disponível nas mãos dele, né? Ocorre que, diferente da renda fixa, que você, né, como o próprio nome diz, basicamente você já tem um conhecimento prévio de quanto você vai receber ou a previsão de quanto. Na renda variável a gente tem esse estigma, né? Pelo próprio nome você fala, nossa, são investimentos de alta variação, então portanto altos riscos, né? Não quero me expor. Então, na realidade tem sim essa questão de um determinado risco, porém existem N alternativas e N formas de atuar, onde, inclusive, a atuação da mesa de renda variável da Eterna Capital hoje vem fazendo um trabalho de excelência para garantir uma sofisticação de produtos diferenciados dentro de renda variável hoje no nosso país. Com certeza, foi muito bem colocado por você, até falar de perfis, de risco, né? Porque a gente tem um estigma de que renda variável, ela carrega um risco absurdo, né? Alavancagem, prejuízos, a gente geralmente lembra muito mais do lado negativo da coisa, né? E a gente tem hoje muitas ferramentas que, muito bem utilizadas, a gente consegue ver um retorno bem expressivo, né? E hoje os clientes da Eterna, eles enfrentam uma dor muito grande, que é o mercado lateralizado. A gente veio de um mercado de pandemia, né? Recuperação dos papéis, depois a queda dos papéis, a gente está no mercado que caminha de lado. Explica um pouquinho para a gente o que a gente está fazendo na mesa nossa da Eterna para recuperar esse valor para esses clientes. Falando um pouquinho de cenário, até para contextualizar um pouquinho sobre os produtos que hoje a gente atua e as estratégias que a gente utiliza dentro da mesa de renda variável da Eterna, ocorre que a gente, de fato, como você já adiantou, passamos por um momento de extrema turbulência no mercado, né? Desde da questão da pandemia em si, que foi o grande trash, mas antes disso passamos por outros também. E o mercado de renda variável, ele basicamente ele tem muita especulação, né? Ele é muito exposto à questão de notícias, muito sensíveis a esse tipo de posicionamento e oscilações em virtude disso. E aí seria interessante, né, de repente, inclusive, né, um próximo papo mais aberto, falando um pouquinho mais específico disso, temos uma vertente muito grande de tipos de investidores dentro da renda variável, né? Existe um universo dentro dessa renda variável. E os clientes que possuem esses posicionamentos, tudo depende também, em comparação, inclusive, do tempo que ele fica posicionado dentro desses papéis. Como o próprio, né, no mundo dos investimentos a gente diz, a gente só perde quando resgata. Enquanto você tem as suas oscilações, os seus ativos estão devidamente, né, contemplados dentro da tua carteira. Mas hoje na Eterna, qual que é o nosso foco, né? Obviamente,
trabalhar dentro dessa reestruturação para minimizar toda esse boom que os clientes sofreram dentro da carteira com essas desvalorizações das nossas ações, né? Hoje, no Brasil, o mercado de renda variável, comparado a outros países da mesma categoria, enfrenta, embora tenha saído algumas notícias a respeito, mas o momento de entrar numa renda variável, seja para ações ou para qualquer outro produto de renda variável, é o momento, né? Ninguém quer comprar algum produto quando o produto está caro. O melhor momento para você entrar é quando o produto está barato, porque qual que é o foco do investidor? Independente do seu investimento, seja renda fixa, renda variável, enfim, é comprar barato e vender caro. É aí que ele vai ganhar o lucro, é aí que ele vai obter o lucro, né? Então, isso refere-se a qualquer coisa na nossa vida, não necessariamente apenas produtos de investimento. Então, qual que é o foco? Nosso foco hoje, dentro da Eterna, né, uma estratégia de uma forma muito abrangente, muito tranquila e transparente, que esse é o principal nosso foco, é buscar ativos, buscar estratégias de menor custo, com proteção e, inclusive, com ganhos seja de dividendos, juros de capital próprio, ou inclusive a própria rentabilidade do próprio ativo. Então, temos toda uma curadoria da XP, onde os nossos analistas analisam não só o mercado, mas como o setor das ações, dos papéis. E dentro dessas recomendações, nós da mesa de renda variável vamos sentar e analisar caso a caso e personalizar uma estrutura para cada cliente. Então, assim, não existe... o diferencial da Eterna hoje é justamente trabalhar com operações que sejam personalizadas para cada cliente. Produtos sofisticados, produtos de baixo custo e produtos que vão atingir o retorno com maior agilidade, né? E aí, dentro desse mundo, trazer uma recuperação mais imediata para a carteira, principalmente daqueles clientes que tiveram, né, maior prejuízo dentro do período, que até hoje não conseguiram fazer, né, a sua reestruturação. Mas, enfim, fazer uma análise de caso a caso. Então, o nosso foco hoje é trabalhar com o nosso cliente dentro aqui de casa. É trazer o cliente para dentro, ouvir, entender o seu objetivo e, principalmente, traçar linhas de estratégias que vão ao encontro das necessidades desse nosso cliente. Não, e eu tenho visto um feedback muito positivo nesse tipo de atividade, né? A gente fala que o atendimento da assessoria é personalizado. Então, é contraproducente, de repente, colocar um produto de prateleira para esse cliente, quando muitas vezes ele não atende a necessidade dele, né? Cada cliente tem uma personalidade, um perfil de investidor, ele está, né, muitas vezes agressivo, ele está moderado, e todos esses nuances a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de investimento, né? E a gente tem feito estratégias usando também da ferramenta de dividendos, como você bem disse, de uma forma muito inteligente. Os clientes têm gostado. E quando você falou sobre travas, sobre segurança, eu lembrei de um assunto muito tabu também, que às vezes a gente ouve que o cliente, ele é conservador, né? Ele é conservador moderado. E hoje, dentro da renda variável, a gente tem ferramentas, né? Que, na verdade, a renda variável ela não é somente risco, ela tem um controle, né, dentro dessa operação. A gente tem ferramentas hoje para oferecer para todos esses perfis, de uma forma ou de outra, uma solução, né? Fala um pouquinho sobre isso. Esse também vamos aí com a Eterna quebrar um outro tabu muito interessante, que inclusive, após a minha experiência de anos de mercado, eu até hoje eu não vi ainda nenhum escritório hoje atuando no mercado de derivativos, né? Ainda é um tabu muito grande. O mundo de derivativos, infelizmente hoje no Brasil nós temos ainda poucos profissionais, porque é um produto muito difícil de se operar, com bastante oscilação, bastante volatilidade, porém é um produto barato. Então hoje, eu como especialista no mercado de derivativos, trago para a mesa da Eterna justamente isso, um aliado das nossas ferramentas de poder recuperar esse cliente com menor custo e maior possibilidade de ganho, que é operações
sintetizadas, operações flexíveis, operações de baixo custo, inclusive operações recebendo, como uma que a gente acabou de lançar nesse momento. Acabamos de montar essa operação e boletamos nesse momento com os nossos analistas, que são operações onde o cliente ele tem pouca exposição financeira, ou seja, muitas nem precisam desembolsar recurso, né? E ela inclusive recebe de imediato e alcança a busca do retorno. Se eventualmente, Bianca, mas como que é precificado esse tipo de operação? É o mercado de opções, tá? O mercado de opções é um universo gigantesco, onde nós temos a oportunidade de trazer ao cliente tanto a alavancagem, caso seja esse o objetivo do cliente, como também o hedge. Essas estruturas geralmente são muito utilizadas pelos institucionais, pelas grandes corporações, pelos famosos sharks do mercado, os grandes tubarões, né? As instituições financeiras, fundos, são esses players de mercado que utilizam dessa ferramenta. E por que não a pessoa física não poderia utilizar? Então esse é o grande diferencial da Eterna. Hoje temos profissionais altamente capacitados no mundo de derivativos e traz esse produto altamente sofisticado, diferenciado, que vai fazer com que o cliente tenha menor exposição e maior oportunidade de retorno e ainda com patrimônio garantido. Né? Então, assim, é um mundo diferente, né? Então, muitos podemos ouvir aí, né? Nossa, mas que tipo de operação? É algo... Isso é muito comum, né? Nas grandes instituições, são produtos que ocorrem e que são feitos com muita velocidade, porém não são muito linkados para operações de pessoas físicas, e sendo que está disponível. Então a Eterna vem para quebrar esse tabu, ajudar os nossos clientes a trazer melhor retorno como uma ferramenta a mais, né, para complementar todo o casting de produtos e serviços, além, obviamente, da personificação efetivamente da assessoria do cliente dentro do nosso escritório. Isso é muito bom. Quando a gente fala de salvaguarda do patrimônio do cliente, né, principalmente para aqueles clientes que ou não teve uma boa experiência com renda variável, ou ele tem muita insegurança em relação à volatilidade, a famosa perder, né, o patrimônio, a gente tem esse tipo de ferramentas que são muito legal. E uma outra dúvida que a gente sempre encontra dos clientes é qual é o melhor momento para entrar, né? A gente fala assim, será que a nossa bola de cristal tá bem calibrada, né? Quando que eu devo entrar, quando não devo entrar? Fala um pouquinho pra gente como que é essa sessão, qual que é o melhor momento para entrar? Olha, essa pergunta é aquela grande pergunta de R$1 milhão, né? Como o povo costuma dizer. Mas, falando um pouco da estrutura, né? Quando a gente pensa numa renda variável puramente dita, daquela tradicional de compra e venda de ações, o famoso swing trade, obviamente que a gente vai buscar aqueles papéis onde eles já estão devidamente descontados, esse é o termo utilizado no mercado financeiro, né? Aqueles papéis descontados, ou seja, com valor muito abaixo do seu valuation, né? Ou seja, do seu preço justo, mas sobretudo é um retorno que você vai ter daquele investimento que você não tem como você precificar e premeditar quanto tempo você vai ficar dentro daquela operação. Por quê? Porque você sabe qual que é o valor justo, mas quando vai chegar a gente não sabe. Exatamente. Então, o mercado de renda variável puramente dito de swing trade de ações, qual que é o nosso foco? Buscar ações que estejam puramente descontadas e, sobretudo, que pagam bons dividendos, que existe muita oportunidade boa, né? Então, quando a gente fala de pagamento de dividendos, também é uma alternativa e uma estratégia fantástica para trazer esse retorno, porque embora o papel pode estar lateralizado ou com grandes chances de ser submetido a uma alta, mas ele também paga dividendos, né? E, além disso, a valorização propriamente dita. Agora, no segundo semestre, né, já conhecemos que é o momento de respirar um pouco, colocar um pouco o nariz de fora, porque é o momento que, historicamente dizendo, é o momento de elevação da nossa bolsa. Então, hoje, né, temos a nossa carteira de dividendos, né, da carteira onde o cliente consegue alocar um determinado recurso, onde nós já efetuamos a escolha dos ativos baseado não só nos dividendos, mas
na rentabilidade do papel em si, então ganhar nas duas pontas. E além disso, trabalhar com aqueles ativos que nós temos oportunidade de ganho em qualquer direção, né? E sendo mais direto, né, a sua resposta, qual é o melhor momento? Não existe um melhor momento para renda variável. Depende muito do tipo de papel, ou seja, da ação, ou no que você acredita. Eu acredito que papel A vai subir. Qual que é a minha análise? No meu viés de alta, temos operações para esse tipo de operação, para uma alta. Eu acredito que o papel ele ainda tende a cair. O papel ainda está valorizado, ele tende a cair mais um pouco. O papel ele tem alguma interferência de especulações políticas, governamentais, internacionais, que seja. Temos estruturas montadas para viés de baixa. Não é um papel, por exemplo, do setor de bens de consumo, que geralmente não tem grandes oscilações, porque né, são papéis mais lateralizados, mais conservadores, mas que pagam bons dividendos. Temos a estrutura não só para dividendos, mas também como operações lateralizadas, né? Então, assim, como eu disse, não existe um momento certo, existe a escolha certa para aquele momento que você está. Né? Então é a análise de cada caso, de cada ativo, e é isso que aqui na Eterno nós fazemos. Analisar pontualmente setor, né? Aliás, momento da economia nacional e internacional, momento da nossa política, fatores que podem interferir nesse movimento, setores específicos que podem sofrer com oscilação internacional ou nacional ou pontual, como infelizmente o caso que tivemos, né, no Sul, em que setor isso pode acabar impactando na nossa economia, e baseado nisso, buscar oportunidades para que os nossos clientes consigam ter um retorno, né, adequado, não só de alocação na carteira puramente dita para reestruturar o que precisa, mas basicamente para ter o seu patrimônio, né, cada vez maior aqui conosco. Perfeito. E verificando, a gente olhando o mercado como está hoje, a gente falando sobre marcação de papéis e tudo mais, e como a gente já acabou com essa dúvida, qual que é o melhor momento para entrar ou não, na verdade eu acho que o pior momento é não estar, né? Não fazer parte dessa oportunidade de rampagem que a gente está esperando, né? É claro que diversificação é sempre importante. Quando a gente fala de diversificação, a gente fala de todas as classes de produtos, mas o interessante é que dentro da RV a gente também tem como diversificar. Temos. Então, o cliente que é um swing trader, ele não necessariamente precisa ter um papel e carregar um tempo só esse tipo de operação, né? Exato. Você pode fazer links com outros produtos, diversificando dentro da RV, né? Sim. Protegendo o patrimônio do cliente, carregando dividendos. Então, quer dizer, a gente tem aqui N estratégias para trabalhar. Exatamente. Hoje um cliente, vamos dizer, num perfil moderado, que tem aqueles produtos tradicionais, sejam fundos de investimentos, renda fixa, multimercado, seja um COI, seja uma bonds, enfim, independente do ativo que ele tenha, né? Independente da própria diversificação de ativos dentro da carteira dele, mais focado em renda fixa. Dentro da renda variável, nós temos, além das operações de ações, que é, né, basicamente o mais conhecido pela nossa população em geral, mas dentro dessas ações temos outras estratégias que podem rentabilizar o cliente de forma passiva, né? Então, a gente tem a custódia remunerada, onde o cliente, por exemplo, coloca suas ações, ele não vai ter gap nenhum pênalti, ele tem as ações, ele empresta, ele aluga aquelas ações que ele já tem em carteira para que outros clientes consigam utilizar de operações vendidas, e ele recebe um rendimento, né, um pagamento de aluguel por essas ações. Detalhe que qualquer provento que ele receba, que o papel venha a receber, ele, como detentor do papel, é o próprio cliente que recebe. Então isso é extremamente importante para o cliente, porque é uma renda passiva, além dos fundos imobiliários, obviamente, né, que também tem a renda passiva, e os produtos estruturados, que é o que nós temos dentro hoje da mesa de renda variável, com algumas opções já lançadas recentemente de derivativos, que é a Seagull, né, que é uma operação mais focada num viés de alta. Temos o Collar, que é uma operação
pode ser bidirecional ou não, mas com o seu capital protegido, porque ele tem uma barreira de atuação, onde caso rompa essa barreira, seja de alto ou de baixo, o capital dele está devidamente protegido. Temos operação para justamente blindá-lo de qualquer interferência de um ativo que ele já tenha como apêndice. Temos operações para que ele tenha, inclusive, benefícios na questão tributária, como box. Enfim, é uma infinidade de produtos que a gente passaria a tarde toda aqui falando disso, mas mais do que isso, não é ter por ter. É importante entender o que cada produto é o ideal para o nosso cliente. Então aqui a gente vai ter uma infinidade de processos, mas eu preciso saber se aquela estratégia é efetiva para o cliente, né? Entender se faz sentido dentro do composto da carteira dele, né? E não olhando apenas para o produto. É uma composição 360 graus. Isso é um trabalho personalizado, né? Exatamente. É muito importante. Quando a gente fala de dinheiro do cliente, né? O dinheiro do cliente. Então, provoque o seu assessor. Peça para conversar com a Bia. Ela está aqui disponível para tirar todas as suas dúvidas. Vem com a gente. Eterna Capital está à sua disposição sempre. Muito obrigada. Obrigada.